Shabbat Shalom para todos. Hoje quem vai nos trazer o ensino é o pastor José. Eu só queria compartilhar uma coisa muito especial que tem a ver com o que o pastor José há de nos ensinar hoje, nessa manhã. Eu peço a vocês que vocês prestem bastante atenção, que nós vamos aprender hoje um princípio bíblico ensinado por Yeshua, que é muito importante não só para a nossa vida espiritual, mas também para a nossa vida física, né? E você vai ver que isso é muito presente na cultura judaica, o que o pastor José vai compartilhar hoje conosco. Aqui em Gênesis capítulo 18, eu queria que você abrisse ali a sua Bíblia comigo bem rapidinho. Deixa eu falar. Tem? Gênesis 18. Estou na fila. Tem. Roberto, faz favor. Eu só queria ler os 7 primeiros versículos. Eu vou ensinar a palavra e até o verso, na verdade, até o verso 8º, né? Até o 8º. Diz assim, ó, Gênesis 18. E Adonai apareceu a Abraham junto aos cavalos de Mané, enquanto ele estava sentado à entrada da tenda no calor do dia. Ele ergueu os olhos e observou, e ali diante dele encontravam-se 3 homens. Ao vê-los, correu da porta da entrada para encontrá-los, prostrou-se com o rosto em terra e disse: Meu Senhor, se encontrei aqui. Abraão, quando visualiza esses mensageiros do Eterno, Abraão os identifica como enviados de Hashem. Tanto que esse fato de se prostrar já demonstra uma reverência, um reconhecimento que Abraão teve desses seres espirituais que tinham vindo até ele, né? Meu Senhor, se encontrei graça em seus olhos, por favor, não deixe o seu servo. Por favor, permita-me enviar a você um pouco de água, para que lave os pés, então descanso à sombra da árvore e trarei a vocês um pouco de pão. Pelo fato de terem chegado até este servo, refresque-se antes de continuar. Muito bem, eles responderam, faça o que você disse. Abraão correu à tenda de Sara e disse: rápido, prepare 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça bolos. Abraão correu até o gado, pegou o bezerro tenro e bom, e entregou ao seu servo, que se apressou para prepará-lo. Então ele pegou a colhada, leite e o bezerro que preparou, e colocou-os diante dos homens, e ele permaneceu em pé, perto deles, junto à árvore, enquanto eles comiam. Aqui, se você observar, você vai ver que eram seres espirituais que tinham vindo até Abraão, e Abraão prepara um alimento, e eles se unem. E naquele momento, os anjos, os mensageiros de Hashem, são participantes dessa refeição. Você vai ver isso muito presente na cultura judaica, é o que o pastor José vai nos ensinar aqui nessa manhã. Você lembra que Gideão, ao também ter a visão, ele faz a mesma coisa, e aquele alimento é consumido. Isso é uma premissa de uma aliança, de um início de um relacionamento. Então nós vamos aprender sobre isso, porque o que o pastor José vai nos ensinar tem a ver com a paraxá de hoje, tá bom? Que o Eterno nos abençoe grandemente. Não, eu observei, eu vi. Bom dia a todos. Todo mundo com a Bíblia na mão, tá certo? Qualquer dúvida, depois os irmãos podem nos perguntar, tá certo? Eu creio que não será assim tão complicado entender. Nós temos que estar abertos a aprender, tá certo, irmãos? Eu frequentei um seminário da Igreja Assembleia de Deus, fiz curso teológico ali. Depois fiz, mesmo dentro da Assembleia de Deus, fui fazer um curso teológico da Igreja Batista
renovada ali em Santo Torquato, pastor Etevaldo, que já partiu para a eternidade. E quando eu fui para aquele seminário, eu fui através de um sonho. No sonho eu estava sendo levado para um lugar como se fosse um reformatório. E eu era colocado dentro de um quarto, havia uma cama. E na parede, surgiu uma escrita na parede que dizia: os seus pecados foram perdoados, e eu não me lembro hoje a data, mas deu a data, certo? Os teus pecados foram perdoados desde tal dia, mês e ano. E eu acordei na madrugada com muito fogo dentro do coração e o desejo de estudar, de aprender mais a palavra. E eu procurei o seminário, já era a aula inaugural. E alguns irmãos da Assembleia de Deus, aqui daí de Santa Maria, foram fazer o seminário. Imagine assembleanos ir para uma igreja batista estudar o seminário deles, né? E foi muito interessante porque eu me vi ali diante de todo aquele ensinamento que eu recebi. Eu não posso dizer que foi um ensinamento em vão, de forma alguma. Tudo que eu passei foi útil para o meu crescimento. A minha mente precisava ser aberta. Ninguém consegue entender as coisas se não estudar. Tá certo? Qualquer um que quiser tirar uma carteira de motorista tem que ir para onde? Uma autoescola. Alguém que não dirige aí, quem é que não é? Mandidi não dirige. Se botar Mandidi ali dentro de um carro para ela dirigir, como é que vai ser? Sai todo mundo da frente porque o negócio vai pegar. Né, Mandidi? Porque ela precisa ser instruída, precisa saber, botar em prática, né, irmã? Com o veículo, até conseguir ter o domínio, não é verdade? Sobre aquilo, para poder então, ela andar pelas ruas sem oferecer perigo nenhum para ninguém. E coube a mim, e vejo que já é o tempo, né? Porque nós sempre questionamos estas coisas. Lá atrás, quando eu tive conhecimento da Torá, quando eu tive esse contato com todo o ensinamento judaico, eu abri mão do meu conhecimento teológico, tá certo? Para receber a Torá. Porque o conhecimento teológico ensinado nos seminários, ele é muito baseado em que outros escritores escreveram baseado no seu entendimento. E o ensinamento judaico, ele é totalmente diferente, porque ele só usa a palavra, ele usa a Torá. Tá certo? Toda Brit Hadashah, o Novo Testamento que nós temos, nós encontramos Yeshua e os apóstolos discutindo a Torá. Todo o ensinamento é sobre a Torá, não há nada fora da Torá ali. Yeshua não causou, vamos dizer assim, como as pessoas poderiam pensar, uma revolução, levando as pessoas a se levantarem contra o Estado, né? Quem causou a maior revolução para estarmos aqui hoje foram os fariseus. Porque foram os fariseus que chegaram diante dos sacerdotes no templo e disseram: o povo tem direito a estudar a Torá. Porque naquela época só quem tinha acesso à Torá eram os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Mais ninguém. O povo não tinha acesso. Se lembra de tempos atrás? As missas eram feitas em latim. E o povo, até hoje, muitos não têm acesso à Bíblia. Por quê? Os padres dizem que quem usa a Bíblia são os protestantes. E se católico estiver usando Bíblia, ele está se tornando um protestante. Então eu abri mão desse conhecimento quando me deparei com a Torá, porque os seminários não ensinam acerca da nação de Israel, e nem tão profundamente
dentro das raízes judaicas. O teólogo tal escreveu lá, e baseado naquilo que o determinado teólogo escreveu, as pessoas vão em cima daquilo ali e vão escrevendo em cima do que ele disse, mas ninguém fala assim, eu vou lá na raiz, né? Eu vou lá na origem de todas as coisas. Eu vou lá na origem do conhecimento de Deus. Quem foi que recebeu os oráculos para que hoje todos nós tenhamos o conhecimento de Deus? Foi o povo de Israel, nação escolhida. Quando eu olho para nós e as outras nações, eu vejo que nós não teríamos capacidade de sermos portadores, arautos do anúncio da vontade do Criador e de receber a sua Torá. Por quê? Com a permissão da palavra, acho que nós somos muitas pessoas, muitos cristãos em si, não estou dizendo todos, mas são desleixados, estudam com interesses pessoais. Qualquer um que faz seminário é para ser pastor. Outros dizem, eu vou para um seminário para me formar, abrir uma igreja para mim. Como se igreja fosse uma empresa em que você possa vender produtos e negociar as pessoas. Tirar delas dinheiro para seu próprio sustento e viver no seu luxo. Não. Nunca entrei no seminário com esse propósito. Eu sabia que eu precisava, urgentemente, de ter o conhecimento, senão eu não permaneceria nos caminhos do Senhor. E num dia na sala de aula, um irmão virou para mim e disse, o que, irmão? Você é o que lá no quartel? Eu falei, eu sou soldado. Soldado? Irmão, a palavra de Deus diz que nós temos que ser cabeça e não cauda. Eu não entrei em discussão com ele. Ele quer dizer que todos os que servem a Deus têm que ser grandes pessoas na sociedade. Só que o apóstolo Paulo em Coríntios, quando fala acerca do corpo, ele diz, por acaso todos são doutores? Todos são médicos? Quem tem aí secretária em casa que faz a arrumação da casa, ela não é necessária? Você que trabalha muito, que não tem tempo, Sandro não tem tempo, viaja muito, como é que ele vai fazer? Às vezes ele vai ter que contratar alguém para fazer a limpeza, nem que seja uma vez por semana da sua casa. Então, nós somos aquilo que o Eterno deseja que nós sejamos. Cada um chegou e está chegando aonde o Eterno preparou para que nós chegássemos. Eu estou aqui ensinando a vocês hoje, porque lá atrás fui eu que dei este ensinamento. Contrário, alguém já ouviu falar da Seudat Hadon? Já ouviram falar? Seudat Hadon? Hein? Poucos conhecem aqui, né? Seudat Hadon. Se eu não conseguir tudo agora, à tarde eu terminarei, viu? Fiquem tranquilos. Vou falar sobre a Seudat Hadon. Nas Bíblias está o título, Santa Ceia. Só que Seudat é ceia, né? Adon é Senhor. Quando a Bíblia fala, ela não está falando de uma santa ceia, está falando a ceia do Senhor. Tá certo? Por quê? Porque a festa de Pêssar, ela já vem sendo celebrada desde que Israel entrou na terra prometida. Durante o período do deserto, eles não celebravam nenhuma das festividades. Só estudavam Torá. Só aprendiam o que eles deveriam fazer quando tomassem posse da terra prometida. E com isso, Israel, quando entrou na terra de Canaã, então começou a pôr em prática, Levítico 23, tudo que Deus determinou para eles, as celebrações. Fizeram então, eles não eram circuncidados no deserto. Primeira coisa que fizeram, logo que entraram na terra prometida, foi fazer uma circuncisão geral com todos os homens, para poder cumprir o mandamento do Senhor, para o povo de Israel, tá certo? Então,
Dali para frente eles começaram a celebrar. Israel celebra Pêssego. Depois que nós fomos aprendendo, tendo contato com a Torá, nós também começamos a celebrar as festas bíblicas. E chegamos aqui hoje. Lá atrás entendemos de uma forma. Eu não sabia hebraico, como ainda não sei profundamente, né? Sei pouco, mas busco estudar, busco me inteirar do assunto. E hoje a gente já tem uma compreensão melhor e aprendemos com quem também já avançou mais do que nós. Então, eu busquei estudar tudo que o Rabino Mateus ensinou. Todos vocês podem ter acesso ao ensinamento lá na página do Ensinando de Sião. Você pode ver lá o vídeo do Rabino Mateus ensinando com propriedade, tá certo? Uma pessoa que estudou a fundo o assunto e trouxe ali para a congregação Hatzion em Belo Horizonte, e eu tive a oportunidade de poder assistir o seu vídeo para poder falar a vocês, como também os escritos de Joseph Shulam, né, e também do David Esther, a Bíblia que vocês muitos usam aí. Então eu quero dar início falando com vocês o seguinte. Vou citar aqui um texto de Joseph Shulam, que está escrito no livro dele, Tesouros Ocultos. Quantos já conhecem esse livro, Tesouros Ocultos? Alguém já adquiriu esse livro? Poucos adquiriram. É muito importante vocês adquirirem esse livro que fala, Francisco já citou aqui, que fala sobre a hermenêutica judaica, né? Quando ele citou o Pardes, né? Então, o Shulam, neste livro, na página 114, ele diz assim: não devemos inventar nossos próprios regulamentos, se eles nos levam para fora da comunhão com o resto do povo de Israel. O que nós temos aí hoje em dia são igrejas que inventaram seus próprios regimentos internos, suas formas doutrinárias, baseadas em concepções humanas, e com isso têm afastado o povo do convívio com a nação de Israel. O antissemitismo está espalhado nas igrejas. A igreja luterana festejou agora 500 anos da reforma, 500 anos de antissemitismo, e eles estão celebrando isso. E a igreja ainda aplaude 500 anos de antissemitismo contra o povo de Israel. Porque não existe substituição da igreja. A igreja não substituiu a nação de Israel. Israel é uma nação cujo povo foi escolhida por Deus para levar os seus oráculos, levar o seu conhecimento para toda a criação. E nós vamos ver isso aqui mais à frente. Não há nada que vai nos tornar uma seita mais rápido do que fazer nossa própria halahá. O que é halahá? É o andar. Como é que nós vamos tratar aqui o nosso andar? Vamos reunir o presbitério e ali nós vamos discutir como nós vamos andar. Nós vamos fazer assim, nós vamos fazer dessa forma, nós vamos proibir isso, nós vamos proibir aquilo. Nem as mulheres terão que andar assim, os homens desse jeito. Fazer halahá, fazer o andar. As grandes denominações têm isso. Em oposição à tradição judaica bíblica, ou em oposição aos mandamentos do Novo Testamento. Neste mesmo livro, na página 122, ele diz: aparentemente, o diabo tem enganado a igreja dizendo: você não precisa aprender. Será que é isso que está acontecendo conosco aqui? Som, louvor, músicas, danças e estudar. Ninguém quer estudar a palavra. Estou satisfeito porque todo Shabat eu estou lá de manhã para o estudo da Torá. Mas e você? O que você faz no restante dos dias? Você busca, você se interessa por assuntos da Escritura que sejam às vezes complexos, ou que às vezes as pessoas questionam você e você não tem resposta? Você busca ter essas respostas para poder compartilhar?
Ele diz ainda: sente-se ou durma sobre a Bíblia, e de alguma forma, por osmose, algo será filtrado para dentro de você. No entanto, não é assim que funciona. O estudo é essencial, estudar a palavra. Se nós, líderes, não estudarmos, nós não temos como chegar aqui e ensinar. Francisco chegou aqui e leu a Torá em hebraico. Por quê? Porque ele tem estudado o hebraico. E eu não consigo ler aqui no Sefer Torá. Eu leio transliterado. Eu preciso estudar para que eu possa chegar à mesma condição de Francisco. Assim somos todos nós juntos. Osmose, se você procurar na internet, você vai encontrar, não vou citar aqui, é bastante científico o termo usado pelo Rabino. É impossível ensinar o que ainda não temos. Página 126 do livro. É impossível ensinar o que ainda não temos ou sabemos. Para ter, nós temos que receber. Para receber, nós temos que sentar, trabalhar e nos formar. Porque o nosso irmão Roberto é advogado. Ele se formou advogado assim, por conta própria? Ele não teve que receber primeiro o ensinamento? Quem trabalha na área de saúde, engenheiro, né, Jorge? Teve que parar, teve que receber, ele teve que sentar, ele teve que trabalhar e se formar naquilo ali, para ser especialista naquela área. Se nós não fazemos assim, nós não podemos ir a lugar nenhum. Todos nós aqui conhecemos a palavra Kiddush. Vocês conhecem a palavra Kiddush? Hein? Todo Kabbalat Shabbat na sua casa, quando você faz o recebimento do Shabbat, você faz um Kiddush. Kiddush significa santificação ou separação. Vamos santificar aquela refeição, né? O jantar de Shabbat. Mas como Francisco citou aqui, observem que os textos sempre falam de comida. Abraão teve a maior preocupação porque ele não discerniu que aqueles 3 homens, na verdade, não eram homens comuns, carnais como nós. Eram anjos em forma de homens. E ele, preocupado por ser um homem muito hospitaleiro, ele se preocupou em dar alimento àqueles 3 homens. E quando ele fala de alimentá-los, eles não rejeitaram, eles deixaram Abraão fazer da forma como ele queria fazer. Abraão correu lá para Sara e falou: Sara, depressa, amassa e faz uma massa aí e assa pão para nós. Ele correu lá no seu rebanho, pegou um animal, ali ele matou aquele animal e foi assar. Enquanto isso, aqueles homens esperando. Toda a nossa vida aqui, ela tem uma ligação com a alimentação, com o alimento. Quer vocês creiam, quer não, tudo está ligado em nossa vida aqui ao alimento. Porque em todas as coisas está a palavra do Criador. Ele pronunciou para que houvesse, produza a terra, ervas, que deem sementes, sementes que deem frutos, não é assim que ele diz? Então tudo está ligado à alimentação. E nós estamos acostumados com o Kiddush, não é assim? Vamos lá em Gênesis primeiramente, capítulo 14 de Gênesis, versículo 18. Nós vamos encontrar ali 18 a 20, só 3 versículos. Abra sua Bíblia, marque para que você possa entender. Nós encontramos aqui o encontro de Melquisedeque, Malquitzedek em hebraico, né? Na nossa tradução é Melquisedeque. Nós encontramos Melquisedeque num encontro muito importante com quem? Com Abrão. Não é assim? E Melquisedeque, rei de Salém, Shalem em hebraico, Salém, trouxe o quê? O que ele trouxe? Pão e vinho. E ele era o quê, irmãos? Ele era sacerdote
do Deus Altíssimo. Melquisedeque, ele era o representante de Deus na terra. E agora ele vai até o encontro de Abrão. Com que propósito? Ele vai para passar para Abrão a autoridade. Ele vai passar para Abrão a responsabilidade de ensinar a sua geração a Torá. Agora que eu lembrei do texto, mas se alguém encontrar aí, o Senhor fala assim acerca de Abraão. Havia a Torá escrita na época de Abraão? Hein? Gênesis 26, 5. Francisco vai ler ali para nós. Observem bem que na época de Abraão não havia Torá. Mas olhem só o que é que Deus fala acerca de Abraão. Gênesis 23, né? 26, versículo 5. Dá para você ler, Francisco? Leia. Gênesis 26, 5. Olha o que Deus fala acerca de Abraão. É isso mesmo? Tudo isso porque Abraão atentou para o que eu disse e realizou o que ordenei a fazer. Ele seguiu as minhas mitzvot, os meus, em hebraico seria ruquins, e os meus eidotes, né? Os meus mandamentos. O que Deus está falando com Abraão aqui? Tudo isso eu vou fazer e fiz porque Abraão guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus juízos. Como é que Abraão aguardou se não havia Torá escrita? A Torá já havia sido dada desde a eternidade, ela já existia. E Deus está dando testemunho de Abraão, de algo que ainda não havia se materializado, que temos aqui uma cópia conosco hoje. Melquisedeque, então, traz pão e vinho. Ele vai agora transferir para Abraão a autoridade, a responsabilidade de ensinar a Torá, então, a sua geração daí para frente. E olha só onde chegou. Olha só onde nós estamos aqui nesta manhã. Versículo 19. Abençoou, é um Abrahá. Abençoou, então, Melquisedeque. Ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo, o que Abraão faz? Abraão, de tudo que ele tinha, de todas as suas posses, ele pega e dá o dízimo a Melquisedeque. Muito bem. Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote, representante de Deus na terra, com o propósito de ensinar a Torá aos descendentes de Sete. Ele ensinou a Torá aos descendentes de Sete. E depois de Sete, então, Melquisedeque passa a responsabilidade para Abraão, para que ele pudesse ensinar. Ele abençoou Abraão, transferindo para ele sua descendência, e ao abençoá-lo, a responsabilidade em dar continuidade ao ensino da Torá aos seus descendentes, passou então para Abraão. Melquisedeque comeu o pão e o vinho com quem, irmãos? Sozinho? Não. Ele comeu pão e vinho com Abrão. Tá certo? Não se trata aqui de uma refeição, não era uma refeição onde havia uma mesa posta, com carne, com vários tipos de comida. Era só o pão e vinho. Se trata de algo, de um simbolismo profundo, tá certo? Que ali estava sendo selado com pão e vinho. Mas sim de um quidush, ele fez um quidush ali. Tá certo? Como nós fazemos aqui quando recebemos o Shabat. Um comer cerimonial. É uma comida cerimonial. Um simbolismo atribuído à comida. E em troca, então, foi o que Abraão fez com Melquisedeque, deu dízimo de suas posses. Se vocês forem estudando as Escrituras, você vai encontrar lá na Brit Hadashah o ensinamento de que no momento em que Abraão
estava dando o dízimo a Melquisedeque, é como se todos aqueles que descenderiam dele tivessem dado o dízimo. Coisa linda, né? E olha para nós hoje, somos participantes disso, por quê? Nós cremos na mesma fé do crente Abraão. Em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Êxodo capítulo 18, versículo 8 a 12. Contou Moisés a seu sogro, agora Moisés está recebendo a visita do sogro, Jetro, né? Para nós. 18, versículo 8 a 12. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Jetro, ele era um sacerdote pagão de Midian. Ele adorava ídolos. Mas no momento em que ele vem visitar Moisés, em que ele vê a glória de Deus, em que ele ouve o relato de Moisés, sobre tudo que Deus havia feito com o povo, desde o Egito até aquele momento em que eles estavam ali, alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Com estas palavras, Jetro está mostrando a sua conversão ao Deus de Israel. Nesse momento, Jetro abandona os seus ídolos, e por ele nem voltava mais para a sua terra. Continuaria juntamente com o povo de Israel na sua caminhada. E olha só o que acontece em seguida. Então Jetro, sogro de Moisés, ele tomou holocaustos e sacrifícios e fez o que? Foi oferecer a Deus. E veio Arão, o que Arão faz? E todos os anciãos de Israel para comerem o que? Pão. Não era fazer uma refeição, tá certo? Não era um jantar, um almoço. A palavra ceia no nosso dicionário significa o que? Jantar. Tá certo? A palavra ceia significa jantar. Banquete. Só que há uma diferença. Ceia para nós como um jantar, ceia do Senhor para nós é banquete espiritual. Né? Nós vamos chegar lá no texto. Foi um comer cerimonial diante de Deus. Diante desta ação, desta forma de ali comerem, o que ele estava fazendo? Internalizando. Nós internalizamos dentro de nós, quando participamos de um quidush, as bênçãos do Senhor dentro de nós. Tá certo? Ele passa a fazer parte de nossa natureza. Por isso que é algo simbólico. Nós estamos praticando algo simbólico, mas que tem uma representação espiritual muito profunda. Porque através da comida, o que nós vamos comer, aquilo vai passar a fazer parte de nós. Tá certo? Por isso o Eterno havia falado para nós que somos santificados através dos kedushins. Eu botei essa parte aqui, porque foi algo que eu já falei com vocês, quando nós estávamos aqui na Ilha de Santa Maria, e num dia de sexta-feira, quando estávamos recebendo o Shabat, foi quando o Senhor usou a nossa boca e disse: vocês são santificados através dos kedushins. Tá certo? Porque a cada Shabat em que você faz o kiddush em sua casa, você vai internalizar dentro de você as coisas espirituais, através da comida. Por isso o cuidado da palavra com relação àquilo que se come. Porque vai internalizar dentro de você. Tá certo?
Lucas capítulo 22, versículo 14 a 20. Eu olhei o original hebraico, e a palavra usada aí não é matizar. Não é a palavra matizar que está escrita no original, mas está escrito Lehem. Vocês já ouviram falar de Beit Lehem? A cidade de Israel, Belém, Betlehem, em hebraico, que se chama o quê? Casa do pão. Beit é casa, e Lehem, pão. Beit Lehem, casa do pão. E Yeshua disse o quê? Eu sou o pão da vida. Quem come dele jamais terá fome. Mas espera aí, eu como, eu sou participante, mas como é que daqui a pouco eu tenho que almoçar? Está vendo como é um ato simbólico, que nos atinge espiritualmente, e também nos concede bênçãos físicas? Olha só, Lucas 22, versículo 14. Chegada a hora de quê? Era a celebração de Pêssah, da Páscoa. Pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Por que Yeshua estava tão ansioso em celebrar aquela Páscoa com os discípulos? Porque até então os discípulos conheciam a terceira taça, a taça da redenção, como promessa de que o Mashiach viria. E o pão usado ali em Pêssah, que é a matizar, o aficomã, seria quem? O Mashiach, que está oculto aos olhos de Israel, mas que foi revelado para nós, e que através deste Mashiach, nós estamos aqui hoje voltados para quê? Para a Torá. Que coisa, né? O judeu não consegue ver isso, ele não consegue enxergar isso. Então preste atenção, ele desejou muito, por quê? Porque no momento em que ele ia pegar do pão, e no momento em que ele ia pegar naquele cálice, ele ia se revelar ali para os seus discípulos, e mostrar que ele realmente é o Messias, prometido a Israel. Pois vos digo, Yeshua dizendo, que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. O reino de Deus, quando Yeshua voltar, será estabelecido sobre toda a terra. Então ele falou, por quê? Pois vos digo que nunca mais a comerei. Por isso, os cristãos dizem a última ceia. Não é a última ceia. Ele não mandou parar, ele mandou continuar. Tá certo? Tanto que agora ele vai se revelar ali. Através de quê? De algo que é comestível. Ele vai tomar como símbolo o pão e o vinho, e ali ele vai dizer que aquilo ali é o corpo dele, e que aquele vinho simboliza o seu sangue. Os católicos entenderam tanto isso, que eles foram além, eles exageraram. Eles falam que aquela hóstia que eles usam, ocorre a transubstanciação, se transforma em carne mesmo, no corpo de Cristo. E não é verdade. Tudo está ligado à alimentação. Até agora está sendo claro para vocês? Entendeu, irmão? Porque nós só podemos praticar algo se vocês entenderem. Tá certo? Então vamos lá. Versículo 17. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse. Lucas 22, versículo 17. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e parti entre vós. Olha que há um cálice antes dele iniciar a festa de Páscoa. Está certo? Pois vos digo que de agora em diante
não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Olha que novamente ele está falando, até que venha o reino de Deus. Versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em quê? Em memória de mim. É um memorial. O que eu estou aqui com esse talite? Ele é um memorial. Toda vez que você vê um homem na rua que se destaca em suas vestes, uma franja como essa, o homem que tem conhecimento, ele vai olhar a franja e vai lembrar dos mandamentos de Deus, que ele não pode pecar. Tá certo? Para ele não pecar, é um memorial. Esse é o significado. Francisco fala muito aqui, eu uso o meu, mas uso por dentro. É lógico que lá no seu trabalho você não vai ficar, né, por aí afora, com o seu talite catã, mostrando as franjas do lado de fora. Mas você está usando para a sua própria lembrança. Mas quão bom seria se todos os homens pela rua fora estivessem usando para que, se em mim viesse a intenção de pecar, ao ver um tzitzit, eu me colocaria no meu lugar. Não, a palavra de Deus diz para que eu não peque. Tá certo? Ele tomou o pão e fala que aquilo agora, que ele está dando-se em favor de todo o povo. Versículo 20. Semelhantemente, depois de cear, olha só, aqui entra o outro cálice, que é o cálice da redenção. Ele tomou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. O que os discípulos entendiam acerca daqueles elementos, Yeshua agora se revela: daqui para frente vocês vão fazer um memorial a mim. Tá certo? O comentarista David Ster, ele diz sobre este texto o seguinte: Yeshua, nesta refeição, a última ceia dele aqui, até que ele retorne para cear de novo, ele acrescentou um significado considerável ao simbolismo, já conhecido na Páscoa. Ele acrescentou o simbolismo a matizar, tanto que o texto da Brit Hadashah usa pão. Lá em peça, nós temos que nos abster do fermento. Mas Yeshua foi aquele que tomou sobre si o quê? Os nossos pecados. Ele se tornou pecado por nós. Aquele pão sem fermento se tornou fermentado por nossa causa. Por causa dos nossos pecados. Preciso que você entenda isso. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, eu sei que esta palavra, para que o povo entenda, não é fácil. Sei que muitos estão cansados, muitos estão sonolentos, e se assim continuar, eles não alcançarão, Pai. E eu peço a tua bondade, a tua misericórdia sobre os teus filhos, porque o inimigo age para que não haja o entendimento e a compreensão da tua palavra. Que cada um, Senhor, lute consigo mesmo nesta hora, e possa, Senhor, assim ouvir, não a minha voz, mas a voz da tua palavra, em nome de Yeshua. Quero pedir, quem está cansado agora, sonolento, levante um pouquinho agora. Vamos levantar? Põe-se de pé, todo mundo. Tá não, mas põe-se de pé. Você, vamos pôr de pé. Levanta os braços. Amém? Tá certo? Vamos abrir os braços, pode espreguiçar um pouco. Estica aí, tá certo? Faz assim. Ó, o Jorge está lá fazendo com o braço só, mas ele está fazendo. Isso. Ok? Se precisar dar uma rodadinha, cumprimenta o irmão do seu lado, fale alguma coisa com ele. Hein? Não tem um cafezinho para acordar vocês. Vai lá lavar o seu rosto. Vai lá passar água gelada. Pega a água do bebedouro. Pega um copo com a água gelada do bebedouro
e molha o rosto, molha a face. Vamos acordar, é momento de estar acordado. Não vou me demorar, já estou terminando, que eu vou continuar à tarde para encerrar o estudo, tá bom? Eu vou deixar vocês no suspense, amém? Se quiser ficar em pé lá atrás, fique, eu já estou encerrando. Não deixe que nada venha roubar de vocês, tá certo? Este momento de entendermos a palavra. Porque lá atrás nós não tínhamos esse conhecimento, mas hoje nós temos. Tudo bem com vocês? Posso prosseguir? Gente, vamos sair do comodismo religioso. Ah, não, eu tenho que ficar aqui sentado. Se você fica sentado e está cansado ou com sono, levanta, eu vou ali. Não posso perder essa bênção. Joga água gelada no rosto, tá certo? À tarde você traz uma garrafinha e deixa do seu lado. Qualquer coisa, pinga uma gota de limão no olho, que você vai ver, você vai ficar acordado com força. Mas não é para fazer isso não, viu, irmãos? Não vai pingar limão não, viu? O olhinho do outro chega a estar pequenininho ali. Posso continuar aqui? Vou parar agora. O comentarista David Ster, ele diz assim que Yeshua então pega esses elementos, ele vai acrescentar nesses elementos da Páscoa um simbolismo, tá certo? Nesse elemento, para quê? Porque Yeshua, ele fala assim, desejei muito, por quê? Porque ele sabia que ele ia voltar para o Pai, e ele precisava deixar aqui algo que nós viéssemos a fazer para internalizar ele dentro de nós. Internalizar Yeshua dentro de nós. Quando nós internalizamos Yeshua dentro de nós, o que nós estamos internalizando? A nova aliança. Nós estamos internalizando dentro de nós o quê? Cura, prosperidade, bênçãos várias prometidas na palavra. Nós estaremos fazendo isso. Tá certo, irmãos? Então, Yeshua fez isso. Segundo o rabino Mateus, Yeshua, neste momento, está instituindo um cerimonial em memória a Ele, internalizando Ele, quem? Yeshua, dentro de nós. Com esta ação, nós internalizamos as bênçãos físicas e espirituais em nós. Ele disse que Ele é o quê? Ele é o pão da vida, não é mesmo? Então nós comemos o pão. Quando nós vamos comer um pão nesse sentido simbólico, não como uma refeição, que lá à tarde, nós vamos lá em Coríntios, quando Paulo chama a atenção dos coríntios, que eles se reuniram para ceia. E Paulo fala assim, vocês não se reuniram para a ceia do Senhor, não? Porque vocês vieram aqui, estão já comendo um jantar? Não foi isso que o Senhor me ensinou, não. E aí Paulo vai dizer para eles o que é que Yeshua ensinou para eles. Então, com esta ação nós internalizamos as bênçãos. Ele diz que Ele é o pão da vida, ninguém terá mais fome. Ele diz que é a água da vida, ninguém terá mais sede. Ele é o príncipe da paz, Ele é saúde para nós. Internalizamos a natureza de Yeshua em nós. Por isso Ele precisava pegar aqueles elementos em que os discípulos olhavam como aguardando o Messias, e nem sabiam que ele teria que ser morto. Não sabiam que ele teria que derramar o seu sangue. Porque Pedro disse, longe de ti, mestre, morrer, voltar para Jerusalém para você morrer. E o que Yeshua diz? Atrás de mim, Satã. Tá certo? Ele não estava dizendo que Pedro era um demônio. Tá certo? Mas pela falta de entendimento e de compreensão, nós falamos as coisas erradamente. Então, mas internalizamos também a nova aliança em nós. Por quê? Porque o ídolo habita no alimento. O ídolo habita no alimento, segundo nos ensina o apóstolo Paulo, que eu vou estar lendo com vocês à tarde. Amém? Vamos ficar de pé. À tarde, vou partir deste ponto aqui, nós vamos ver o ídolo. Ok. Depois de ensinar tudo para vocês, que vocês disserem, entendemos, nós vamos arrumar a mesa à tarde,
para fazermos a nossa seudata, tá certo? O simbolismo do pão como um memorial, simbolizando o corpo de Mashiach, porque quem não come e bebe do meu corpo não tem parte comigo, foi o que Yeshua disse. Não era comer, senão hoje como é que nós vamos comer a carne dele se ele já está na eternidade com o Pai, ressuscitado? Então precisamos entender por que Yeshua disse isso. Então nós vamos estar usando aqui todo o simbolismo, o pão e o vinho ou o suco de uva, tá certo? Para juntos celebrarmos a nossa Seudat Hadon. O simbolismo daquilo que Yeshua determinou para que nós fizéssemos, porque todas as vezes que vocês assim o fizerem, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ele pediu que nós o anunciemos, a sua morte. Então se você, ou a pessoa, o descrente que entrar aqui, que não sabe que alguém morreu para a salvação dele, ele então poderá aprender hoje à tarde, tá bom, queridos? Fique à vontade. Eu convido a vocês que puderem estar aqui hoje à tarde, venham estar conosco, é um momento importante para a nossa congregação. Então, se você puder, eu sei que tem alguns que trabalham e não pode estar aqui à tarde, é compreensível, tá? E nós vamos gravar para que você possa estudar em casa depois e você possa ter uma compreensão por você mesmo. A nossa maior preocupação é não impor nada a vocês, mas que a gente faça tudo tendo um entendimento espiritual. Se você olhar todas as alianças bíblicas, em todas elas, a refeição estava presente como simbolismo. Então você vai ver que o nosso Mashiach faz o mesmo. Então esteja aqui conosco hoje às 18 horas, nós vamos ter o nosso momento de louvor e depois o pastor José vai continuar o ensino sobre a Seudat Hadon. Tá bom? Vocês vão poder saber quem pode participar ou não. Tá certo? Vou dizer tudo isso, não é conforme o mundo cristão, entendam isso. Não um peso para a mente de vocês. Vocês vão entender, vão compreender, é algo que tem que ser celebrado com alegria, tá certo? Porque se ele não fizesse o que ele fez por nós, nós não estaríamos aqui hoje, nem teríamos direito à eternidade. Amém?